você ainda não atue com consultoria, que esteja começando, talvez em algum momento da sua vida você já passou por isso. E você não tem que ter resposta para tudo. Alguns consultores, eles acham que se eles não tiverem resposta para tudo, isso vai desautorizar eles com o cliente, né? Pode dar a impressão de que eles são fracos, que eles são fracos tecnicamente, e isso aí é uma falácia, não é verdade. Às vezes é melhor, né, assim, você ser honesto e dizer para o cliente que você vai estudar, você fazer o seu dever de casa e depois dar uma resposta mais segura para o cliente que dar uma resposta assim, sem ter certeza do que você está falando, né? Eu vou falar isso até, uma experiência que nós tivemos, que uma ocasião nós tivemos um convite, né, para fazer uma entrevista de trabalho. E era uma empresa que era uma ONG e era ligada a reflorestamento. E nós não sabíamos nada disso. Nós sempre trabalhamos na área de gestão empresarial, em empresas assim, que tinha nada a ver com a área ambiental. E quando nós chegamos lá para conversar, né, eu me lembro que uma das pessoas que nos entrevistou falou uma frase que eu nunca me esqueci, né? Que ela falava lá sobre reflorestamento, não sabia nada. E não era a área que eu ia atuar, mas claro que você, quando atua numa empresa, você tem que conhecer um pouco o processo interno. Eu ia ter que aprender tudo aquilo ali para entender, né, os reflexos que eu tenho na minha área, que era a área mais de gestão. Mas eu me lembro que ela disse o seguinte: você não tem problema você não saber. O problema é você não querer saber. Então talvez fica o recado aí. Nós, como consultores, a gente não tem problema de não saber alguma coisa, assim. O problema é não querer saber, é a gente se acomodar. Então, se o cliente te traz uma pergunta, se ela for pertinente, que legal, então o que você deve fazer? Se você não sabe, diga ao cliente: olha, eu vou anotar a sua pergunta e eu te dou um retorno. E retorne para o cliente. Isso vai causar uma excelente impressão. Ele vai perceber: nossa, ele deu atenção à minha pergunta, ele me ouviu. Se for uma coisa que não é da sua alçada, isso é importante. Vamos dizer que você é da área de gestão e a pergunta, você trabalha com finanças e a pergunta é de RH. Não se mete em coisa que não é da sua área. Talvez vale dizer: ó, eu não entendo, e se você conhecer um consultor dessa outra área, indique o outro consultor, fala: eu conheço um especialista nessa área, indique outra pessoa. Não mete, dá pitaco em coisa que não é da sua área. Isso também é uma pegadinha terrível para nós. Então, fica aí a primeira dica, que eu acho que é um erro que é crucial, porque quando a gente tenta responder despreparado, às vezes a gente pode cometer, assim, falar uma grande besteira. A gente transmite, às vezes, assim, que a gente, vamos dizer, fala as coisas sem pensar e gera mais desconfiança depois, se a gente falar uma bobagem. Então, grava isso. Você não tem problema de não saber. O importante é você não ter interesse. Mas se for uma pessoa interessada, proativa, gentil, assim, com o seu cliente, né? Então, eu tenho certeza que você não saber, mas dar uma resposta legal, não vai ficar uma impressão, não.